até melhor sem o microfone, mas sem o fone. É melhor? Não, deixa, tá bom, a gente está discutindo. Vamos trazer aqui a deputada Renata Souza para falar com a gente? Eu estava dando os números das pesquisas para o Senado agora, enquanto a gente esperava. Bom dia, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda, deputada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, deputada. Obrigado por finalmente as nossas agendas coincidirem e a senhora está aqui. Nós tínhamos lhe convidado para falar da sua vitória na Justiça, derrubando a manobra do Douglas Ruas, que quis gerar a presidência da Comissão das Mulheres. Mas acho que tem uma outra notícia importante que a Daphne estava falando aí, que é essa pesquisa eleitoral que saiu hoje do Rio, dando o Eduardo Paes como na frente. E eu ouvi a Daphne achar que ainda acha pouco o Eduardo Paes. Não, eu estava falando da Benedita, com 11%, mas eu posso trazer também os números do Eduardo Paes aqui, olha. Vamos começar pelo Eduardo Paes, então. Os cenários, o Eduardo Paes está com 42% das intenções de voto no primeiro turno. Está lá na frente, né? O segundo candidato, deixa eu ver quanto que tem aqui. Na sequência aparecem Antony Garotinho, Douglas Ruas, empatados com 10%. O candidato do PSOL, partido da deputada, o William Siri, aparece com 2%, enquanto o André Marinho, Coronel Busnello, André Marinho do Novo, Coronel Busnello, nunca ouviu falar, do Missão, Ciro Garcia do PSTU, Juliette Pantoja da UP e o Witzel do Democrático estão com 1%. Luan Monteiro não pontuou, que é do PCO, os indecisos são 19%, e os brancos ou que não pretendem comparecer, 16%. O que a senhora acha disso, apesar de que seu partido não apoia o Eduardo Paes? Bom, eu acho que as pesquisas elas estão revelando o tamanho da crise da extrema-direita do bolsonarismo, né? A gente vê o Eduardo Paes com uma gama de reconhecimento a partir do trabalho que fez na Prefeitura do Rio de Janeiro. A grande dificuldade dele sempre foi espraiar para o interior do Rio de Janeiro, um interior que é muito bolsonarista. As prefeituras, a maioria das prefeituras do Rio são bolsonaristas, mas essa girada do Eduardo Paes tem muito a ver com o que o bolsonarismo vem perdendo diante de todos os escândalos, né? Desde Banco Master a essa situação aqui no Rio de Janeiro, que diz muito com relação também à caída, né, do Cláudio Castro e do seu grupo político, e isso reverbera, sem dúvida nenhuma, na aprovação e intenção de votos para o Eduardo Paes. Então, esse é um cenário importante para o que está colocado no Rio de Janeiro e no Brasil, né? O presidente Lula também tem pontuado à frente do Flávio Bolsonaro diante de todos esses escândalos, mas isso revela também um possível encontro aí, de fato, com os anseios da população em contraposição a essa lógica de política entreguista, como a gente vê o Flávio Bolsonaro operando junto ao Trump, quebrando a soberania do Brasil, mas também no que revelou aí essa lógica de corrupção com o Banco Master. Então, eu acho que isso é só uma bola de neve, né? É uma bola de neve que vem com esses bons resultados para o campo progressista e para a esquerda, com o presidente Lula, e o campo progressista aí com o Eduardo Paes despontando na pesquisa. E a própria Benedita. A própria Benedita. Aí a Benedita vem, mas vem o Crivella junto. Podíamos trazer a Mônica Benício, que no meu modo de ver, melhor. Uhum. Mas vem o Crivella junto. Aí o Crivella a senhora considera como desta ala do bolsonarismo, ou a senhora acha que ele já se desvencilhou do bolsonarismo também? Que Crivella é um oportunista, né? Ele vai para onde a balança estiver pendendo. Então, se em outro momento ele construiu com o bolsonarismo, você vê agora, inclusive, o Crivella
costurando algum tipo de conversa ali com o próprio Eduardo Paes. Então, esses partidos do Centrão, ora são bolsonaristas, né? Ora pendem aí para um campo mais progressista, a depender da situação. Está todo mundo desembarcando dessa canoa furada, que é o bolsonarismo, né? Mas o curioso é que o Eduardo Paes, com todo esse voto a favor, foi lá buscar o apoio do Washington Reis e se filiou a Jane Reis e vai subir no palanque de Flávio Bolsonaro. Vai ficar uma situação esdrúxula, a senhora não acha? Como é que ele vai conseguir justificar isso? O Rio de Janeiro produz essas situações esdrúxulas, né? O Eduardo Paes sempre foi esse cara que joga para todos os lados também, né? Então, o Eduardo Paes não conseguiu ser prefeito aí 6 vezes, né? 6 do Rio de Janeiro à toa. Não tem toda essa relação com a direita e a extrema-direita, que é muito reprovável, inclusive é um dos questionamentos que o pessoal traz com relação ao Eduardo Paes, né? Então, é impressionante o nível de articulação que o Eduardo Paes tem, independente da coloração partidária. O nome do Douglas Ruas foi lançado pelo PL como candidato ao governo do Rio de Janeiro, mas não tem vice ainda. Como é que a senhora viu esse lançamento? E a falta de vice do Douglas Ruas é sinal de alguma coisa? A falta de vice é sinal de crise, né? Uma crise intensa que a extrema-direita e o bolsonarismo está vivendo. A gente está vendo alguns partidos também desembarcarem ali, né? A gente já viu o Republicanos se reposicionando, o PP se reposicionando, está todo mundo se reposicionando diante do que é a crise real do bolsonarismo no Brasil. Então, não está diferente no Rio de Janeiro, né? Está todo mundo vendo que essa canoa de fato é furada, e o Douglas Ruas, que é um personagem, né, desconhecido, né, ele só é conhecido ali em São Gonçalo, claro que o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, mas isso tudo não se sustenta, né, com o que se pretende um governador. Então, não tenha dúvidas de que está todo mundo recalculando as suas rotas, né, diante do que tem se demonstrado a falência da extrema-direita. E aí o Douglas Ruas se vê quase que sozinho, né? Teve aí uma situação com o Canela, né, que é o candidato a senador, que foi preso ali com o fuzil, mas e é engraçado que ele também pontua, né? Você tem um número aí, o Daphne? 5% Canela, 5% Canela. 5%, e a gente vê que o Canela, nesse campo dele, ele ter sido pego com um fuzil, é quase que uma demonstração para o público dele, né? Não é, a gente reprova que, obviamente, isso é algo inaceitável, mas para o público bolsonarista, isso é um recado. Então, ele segura ali um eleitorado, e claro, né, a gente está falando de Baixada Fluminense também, e na sua grande maioria de prefeituras também organizaram e se projetaram com a lógica da extrema-direita. Então, a gente vê aí esse grupo se organizando até por ali. Então, de repente, o nome do Canela seja um nome que vai reverberar muito mais do que o próprio nome do Douglas Ruas. Olha, deixa eu corrigir aqui. Segundo a Quest, no primeiro cenário apresentado aos entrevistados, em que os eleitores podem indicar 2 nomes para o Senado, Benedita, aí sem estar com a lista na mão, tá? Benedita espontânea, chamada espontânea. Benedita com 11, Crivella com 8, na sequência, Carlos Portinho e Márcio Canela com 4, Molon e Mônica Benício e Pedro Paulo e Vaguinho, republicanos, 3 cada um, Marcos Dias, Podemos, 1,
Sávio Neves e Hélio Seco não pontuam. Agora, apesar da liderança de Benedito, o levantamento mostra um elevado grau de indefinição. 22% estão indecisos e 37% dizem que pretendem votar em branco. Quando apresenta os números, não. Deixa eu ver quando tem número. Não aparece aqui. E tinha uma em que ela apresentava mais. Mas é isso. Trabalhou na espontânea. Tá? Então, esses são os números para o Senado. Espontânea é muito interessante, né? Porque é o nome que está na boca do povo, né? Então, é interessante. Agora, a gente vai precisar ter uma campanha aí concreta que dialogue com esse público que já conhece a Benedita, que já sabe o nome dela, que já sabe da história dela, porque a gente não pode, não podemos imaginar que esse campo continue dominando o Senado, né? Então, a gente está vendo a dificuldade do presidente Lula com esse Senado, com esse Congresso, então a gente precisa também ter uma força-tarefa para mudar esse Senado, para mudar o Congresso e a própria Assembleia Legislativa que a gente está vendo aqui como age, né? Pois é. Aí eu queria falar da derrota do Douglas Ruas pela senhora, né? O Douglas Ruas foi lá e, assim que ele assumiu, resolveu mexer nas comissões e tirou presidente de comissões. O PSOL perdeu a sua das mulheres e eu acho que perdeu outras também, né? E a senhora recorreu ao judiciário. Foi só a senhora que recorreu ou outros recorreram? Como ficaram as comissões? A senhora ganhou, voltou, assumiu a presidência. Os outros também retornaram? Não. O que aconteceu com o argumento de que a Alerj teria que reorganizar as presidências das comissões diante da maioria percentual de pessoas do PL, o Douglas Ruas tentou mexer na configuração. E, é claro, essa mexida foi, de fato, uma revanche, né? Uma lógica revanchista contra a atuação do PSOL. Então, as comissões que ele prometeu retirar a presidência foram exatamente as comissões do PSOL. Comissão de Servidores Públicos, que era presidida pelo Flávio Serafini, a de Direitos Humanos, presidida pela Dani, e a de Mulheres, presidida por mim. Só que nessa reconfiguração, a primeira comissão que ele tirou foi a de Mulheres. Então, eu recorri e entrei com um pedido de liminar, né? Um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque entendi que eles estavam rasgando o regimento interno, que o regimento da Casa diz: você pode mudar as presidências das comissões nos primeiros 15 dias de atuação legislativa. E nos primeiros 15 dias, eles já eram maioria. Então, eles não fizeram, eles fizeram na lógica do revanche mesmo, porque vocês viram, nós denunciamos toda a lógica de corrupção com o Banco Master, inclusive foi o nosso partido que pediu a CPI do Banco Master. Eu estava recolhendo assinaturas para a CPI da Refit, então foi uma resposta que o Douglas Ruas tentou dar a essa nossa atuação. E aí, quando ele, numa semana, ele retira a presidência da Comissão da Mulher com uma canetada, a gente entra com mandado de segurança e uma semana e meia depois, o Tribunal de Justiça nos garante essa liminar de recondução à presidência da Comissão da Mulher. E eu achei bem sensível da desembargadora que fez essa recondução, me fale agora o nome dela, mas ela dizia também do trabalho da Sala Lilás, né, que é o primeiro trabalho em Comissão de Direitos Humanos, em Casa Legislativa de Direitos da Mulher, né, em Casas Legislativas do Brasil, que faz o atendimento e o acolhimento às mulheres, com atendimento psicológico, atendimento jurídico e atendimento também
em assistência social. Então, a gente fez um trabalho e tem um trabalho muito consistente nesta comissão. E a desembargadora também levou isso em consideração a nos garantir a liminar. Douglas Ruas e a Assembleia Legislativa, né, a presidência da Assembleia Legislativa, achou por bem recorrer dessa decisão no Superior Tribunal de Justiça. E foi lá que ele teve mais uma derrota, que foi o Superior Tribunal de Justiça dizendo: achamos que não houve nenhum tipo de ação que interfira na ordem pública, então, meio que dizendo, esperamos aí a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, o processo segue no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não adiantou a manobra do Douglas Ruas em ir para o Superior Tribunal cair com a nossa liminar. Pois é uma decisão, só para a senhora saber, da desembargadora Cátia Maria Amaral Jaguta. Tá? Exato. Agora, e as demais comissões? Voltaram, que continuam como estavam antes ou foram modificadas? A de servidores públicos não foi modificada, que é a que o Flávio Serafini preside, apesar da ameaça feita pelo Douglas Ruas. A de direitos humanos, de fato, foi retirada da presidência a Dani, e ela recorreu, inclusive, a um mandado de segurança com base no mandado de segurança que a gente teve essa vitória importante nesse primeiro momento. O resultado, me parece que ainda não saiu do pedido da Dani. Tá. Agora, Daphne, você quer colocar algo ou eu posso mudar para a eleição do Lula no Rio? Pode falar da eleição do Lula no Rio. Só queria depois, se sobrasse um tempinho, que ela falasse do lançamento do livro dela lá na Flip. Mas... então fala primeiro do Flip. Tem a ver com isso, né? Com a Comissão da Mulher. A Renata lançou um livro feminino político na Flip, em Paraty, esse final de semana. Feminicídio político. Feminicídio político. Sua Exatamente. Câmera está invertida, então está aparecendo ao contrário. Peraí, mas eu vou desinverter a câmera dela. Foi erro meu. Peraí, como é que faz isso mesmo, hein? Bom, vai falando enquanto desinverte a câmera. Bom, esse livro, Daphne, Feminicídio Político, é um conceito que eu desenvolvi diante do assassinato de Marielle Franco, e é um conceito que ótimo, que eu entendi que precisava dar nomes ao que pode acontecer com o nível de violência política de gênero que a gente tem hoje contra as mulheres na linha de frente da luta política. Então, esse livro ele revela uma situação absurda no Brasil, né? De que esse feminicídio político ele também vem com um histórico de conflito nesse país, de disputas de território. Então, eu falo e considero o feminicídio político o assassinato da irmã Dorothy Stang. Considero também que lutava lá contra os latifundiários no Pará. Eu considero feminicídio político o assassinato da mãe Bernadette, quilombola lá em Salvador, que foi assassinado, que lutava pela regularização da terra quilombola na Bahia. Eu também considero um feminicídio político o assassinato da juíza Patrícia Scioli, que foi a juíza que mais prendeu aquilo que a gente considera um embrião das milícias no Rio de Janeiro, exatamente em São Gonçalo, que sempre organizaram a sua construção a partir de domínios de territórios, e o assassinato de Marielle Franco, que também remonta essa disputa por território no Rio de Janeiro por grupos milicianos, né? É importante dizer que o assassino de Marielle ganharia, e isso ele confessando o crime, né? Ganharia lotes de terra na zona oeste do Rio de Janeiro. Ou seja, isso que é o feminicídio político, né? Que remonta essa lógica de conflito de terra, conflito de território no nosso país,
também vem com esse elemento gravíssimo de tentativa de destituição das mulheres nesse lugar da disputa política, né? Então, esse país, que é o 5º país que mais mata a mulher no mundo, a gente está no Rio de Janeiro, que é o 3º em maior índice de feminicídios do Brasil. Então, o corpo dessas mulheres, e eu costumo dizer, Daphne, que feminicídio político pode parecer até uma redundância, porque o feminicídio já é político no Brasil. Ele já é político porque as instituições não trabalham de forma concreta para acabar com essa chaga. Então, o feminicídio ele é aceito, ele é costurado politicamente quando não há políticas concretas que enfrente o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, esse é um livro que tem aí, ao meu ver, uma importância fundamental no que diz respeito à democracia nesse país. Que essa democracia ela não é completa quando as mulheres não podem viver plenamente e se constituir a partir das lutas sociais. Então, esse é um esforço teórico, político e pedagógico de dizer o que pode acontecer com as mulheres na linha de frente da luta política. E ele foi organizado por mim, pela professora Lília Angélica Souza, que é professora do Serviço Social da UFRJ, pela Isabela Amaral, que também é da UFRJ, professora de Direito, né? E aqui são 15 artigos de pesquisadoras de diferentes universidades do Brasil, e a gente tem pelo menos 27 autoras aqui. Então, eu quis também abrir uma chamada pública para fazer esse debate desse conceito, criado na dor, mas criado na luta também, de feminicídio político, né? Então, eu quis implicar a universidade, as pesquisas dentro desses espaços para discutirem isso. Então, a gente tem aqui em mãos pesquisas contundentes, né? A gente traz aqui também a questão da Margarida, sindicalista que foi morta também no campo. Então, tem aqui um conteúdo completo desse desafio para a democracia brasileira. Então, o feminicídio político, para mim, é uma questão existencial para as mulheres na luta política do nosso país. Legal. Acho ótimo. O livro é fácil acesso? Está em qualquer livraria? Editora Dandara, pode chegar lá em todas as plataformas de vendas de livros que lá estará. Perfeito. Agora, deputada, ainda nesse tempinho que falta, a Quest está dizendo que o Lula ganha, o Jair Bolsonaro no Rio tem apenas... O Jair não. O Flávio Bolsonaro tem apenas 32% no primeiro turno contra 30% do Lula. Quer dizer, já praticamente empatou. No segundo turno, diz que é 38-35. Há 4 anos atrás, o Lula ganhou, mas perdeu no Rio, no estado. Ganhou só na cidade. Eu acho que a única cidade que ele ganhou foi Niterói, se eu não me engano. 3 cidades, Niterói, Resende, se eu não me engano. Niterói, Resende... Vamos cidade, duas outros colégios eleitorais pequenos. Mas a senhora acha que inverteu o jogo? Que ele vai ganhar, que o Lula pode ganhar no estado do Rio esse ano? Pode. E o Lula ganhando no Rio de Janeiro é colocar uma pá no bolsonarismo nesse país. Afinal de contas, o Rio de Janeiro é onde se gestou o bolsonarismo, que se alastrou pelo Brasil inteiro e tornando essa chaga política uma situação absurda. Que não é só aqui, é claro, a gente vê que a extrema-direita cresce no mundo inteiro, mas aqui o Rio de Janeiro gestou toda essa lógica da extrema-direita, tanto é que agora, se hoje a gente tem um tarifaço aí com 25% de taxação aos nossos produtos impostos pelos Estados Unidos, é graças a essa lógica entreguista, neofascista
que se operou a partir do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho dúvida que aqui o bolsonarismo perdendo, o Flávio Bolsonaro perdendo, e toda a sua estrutura de poder que foi organizada a partir do Rio de Janeiro, a gente tem aí uma pá de cal importante no que se organizou a extrema-direita no Brasil. Muito bem. Marcelo, queria agradecer à deputada, agradecer a você também por tê-la convidado e deixar um convite já aberto para uma próxima volta, quando a senhora desejar e assim a gente conseguir trazê-la. Muito obrigada, Daphne. Muito obrigada, Marcelo. Fico à disposição de vocês e quero dar um grande abraço aí em todos os ouvintes que estão aí acompanhando, também pelo YouTube, essa entrevista. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, deputada. Voltamos a falar depois, porque é importante trazer o enfoque do Rio de Janeiro nessa eleição. Isso aí. Obrigado, Daphne.